Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais um período aqui, para mais um momento de reflexão, de meditação sobre a igreja e a atuação do anticristo. E é uma alegria poder estar aqui convosco nesse dia e contando com a bênção do Senhor, contando com o cuidado do Senhor para que tenhamos mais um momento aí de edificação e de crescimento. Está conosco nesse dia a nossa irmã Cecília. A nossa leitura encontra-se em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Vamos lá, Apocalipse capítulo 13, versículos. Versículo de 1 a 18, diz assim o texto. A versão é Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que via era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 9. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leve em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, ou seja, 666. Meus queridos irmãos e irmãs, a lição hoje, lição de número 11, a igreja e a atuação do anticristo. Nós já passamos nas lições anteriores, nossa revista abordou sobre Apocalipse, o livro da Revelação. Depois nós tratamos sobre a questão da bem-aventurança, bem-aventurado que lê. Tratamos sobre a imagem de Jesus no livro de Apocalipse. Aí nós começamos a tratar a partir da lição número 4, falar sobre as igrejas ali no livro de Apocalipse, as cartas dirigidas às igrejas. E a primeira que nós estudamos foi Éfeso.
a igreja que abandonou o primeiro amor de Cristo, o amor de Cristo. A lição número 2 abordou sobre Esmirna, uma igreja perseguida, contudo uma igreja fiel. A lição de número 6 abordamos sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja que flertia, ou que estava flertando com o mundo atual. Tiatira, uma igreja fervorosa, contudo, uma igreja transigente, uma igreja que cedia. Na lição número 8, nós tratamos sobre a igreja de Sardes, uma igreja que era considerada a igreja dos mortos-vivos. E a lição de número 9, Filadélfia, uma igreja irrepreensível, aliás, é a segunda igreja a qual não há nenhum tipo de reprimenda por parte do Senhor. E a lição de número 10 foi a última lição que foi estudada sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja indiferente. E como diz alguns estudiosos, essa igreja atual, desse mundo atual, tem semelhança a essa igreja de Laodiceia, segundo alguns estudiosos. E a lição de número 11, a lição de hoje, é a igreja e a atuação do anticristo. Então nós vemos aí a igreja nesse contexto, e agora nós vamos já partindo já para a parte final do livro de Apocalipse, é que nós vamos ver que nesses últimos tempos, nesses últimos dias, teremos aí uma atuação, ou como diz o apóstolo João, que o anticristo já está presente, já está atuando. Ainda não lhe foi dado todo o poder, toda a autoridade para que ele venha realmente atuar de forma plena e absoluta. E aí vivemos os últimos momentos, os últimos acontecimentos da igreja aqui na face da terra, na iminência da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto que nós vamos estudar aqui, o livro de Apocalipse, nós temos aí o texto-chave, que é Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Para a reflexão, temos aí o espírito do anticristo, agente de Satanás, já atua no mundo, como eu havia dito. O apóstolo João já abordava, já falava sobre essa questão. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, a grande tribulação, que é aquele período de 7 anos, de acordo aí com os estudos bíblicos, na grande tribulação, então, surgirá essa figura, o anticristo, sob a inspiração satânica, o qual implantará, então, por um curto período de tempo, o seu governo terreno, o seu governo aqui na Terra. E esse personagem, pelo que nós vemos à luz do estudo das Sagradas Escrituras, será uma espécie, então, de encarnação do próprio diabo. E aí surgem tantas perguntas, tantas divagações, tantas questões, tantos debates. Quem é esse anticristo? O que é o anticristo? Ele é um homem, não é um homem? Ele é um sistema político, ele é um sistema social, um sistema religioso? Ou seja, quem é o anticristo? Ou o que é o anticristo, nossa irmã Cecília? Então, Nilton, eu já ouvi falar de tantos personagens que poderia ser o anticristo, que você, olhando pelas escrituras e pelo cenário, para aquilo que realmente aponta sobre quem seria esse personagem, na verdade não tem nada a ver. O anticristo não será um sistema, não será um bloco, o anticristo será... Então, o anticristo será uma pessoa, um homem poderoso, político, diplomático, e aqui o primeiro versículo diz, e pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas, ou seja, aqui traz muitos elementos simbólicos, e a gente fica pensando, quem seria esse elemento tão assustador? Não podemos achar que isso é uma figura mitológica que vai surgir do mar, e aí quem mora perto da praia já vai começar a querer fugir. Não, não é nada disso. Aqui os elementos são simbólicos, né? E o autor da revista, que está aqui do meu lado, Nilton, ele traz uma interpretação importante que é sobre o simbolismo e a numerologia,
O 7 significaria completude, 10, plenitude, significando a completude em torno da vitória da igreja, a vitória de Cristo e a definição final do reino, né? Mas existem outra interpretação que eu gostaria de trazer, porque vocês certamente serão questionados na sala de aula. Essa outra visão, ela é muito conhecida e eu gostaria de trazer porque aqui tem elementos muito simbólicos. Cabeças significa, em hebraico, pessoas, né? Cristo é a cabeça da igreja, o homem é o cabeça da casa, te colocarei por cabeça e não por cauda. Então, 7 cabeças aqui poderia significar uma sequência de imperadores, né? 10 chifres com diademas, chifres fala de poder. Normalmente a Bíblia traz aqueles animais que têm chifre, significando o seu poder, conquista, força. E diademas fala de coroa, de reinos. Então aqui poderia significar alguém que estaria surgindo. O anticristo é uma pessoa, como nós já dissemos, mas que viria com todo esse apoio de nações, de império, de poder, de força, que está representado aqui por esse símbolo, essa simbologia no versículo 1. O versículo 2 vai falar sobre algumas características, Newton, de alguns impérios do passado, e aí traz aqui leopardo, pés como de urso, boca de leão. São algumas características que representaram impérios do passado, né? Importantes para Israel e na história, no contexto histórico em geral. Então, nesse ponto aqui, Cecília e caros professores e professoras, para se evitar algumas indagações, algumas especulações, o anticristo ele não será o diabo, né, que vai aparecer aí na vida no mundo, é aquela coisa, não. Será um homem, será um personagem, será uma pessoa, e o texto vai dizer em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, e vi uma besta subir do mar. O mar aqui, e a Bíblia, toda vez que a Bíblia se refere a mar, ela está dizendo, ela está apontando para um caos. Então, esse personagem que vai surgir, ele é uma pessoa, tá? Um personagem real, um homem poderoso, tá? Um homem que surgirá dentro de um cenário internacional, tá? Esse homem ele vai surgir dentro esse mar, vai emergir do mar essa besta, ou seja, dentro de um caos. E que caos? O caos político, o caos econômico, o caos social, o caos econômico, que é o que nós já estamos vivenciando. E cada vez mais esse cenário ele é muito presente para nós e a luz da Bíblia fica muito latente para conosco. Está muito presente aí um caos em todos os meios, em todas as dimensões. Há-se uma busca desenfreada para a solução, para a paz, para encontrar alguém para solucionar os problemas, solucionar as guerras, solucionar o problema financeiro, igual vivemos aí agora recentemente o problema financeiro mundial, econômico. Então, quem será esse personagem? Quem será esse anticristo? Certamente será o último ditador, o último imperador mundial que vai surgir nesse cenário. Claro que ele será um homem conhecido para o mundo todo, né? E ele exercerá então o seu poder, exercerá seu controle mundial sobre todas as nações. E quando nós ainda falamos do anticristo, irmã Cecília, temos aí as definições para nós termos um entendimento um pouco melhor. Quem é esse anticristo? Nós temos que partir da etimologia da palavra, né? A palavra anti, ou seja, é aquele que é contra, o prefixo é anti, né? Aquele que indica contrário, aquele que indica que é contra, aquele que indica que é opositor. E aí nós temos os textos bíblicos, irmã Cecília, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, versículo 9 e 10, que diz assim, ó, 2 Coríntios, carta de Paulo, aos Tessalonicenses,
capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quem é esse aqui? O anticristo. Veja agora o versículo 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, o anti é esse que vai se opor tudo que se refere a Deus. Se ao mesmo tempo ele quer imitar a Deus, ele quer imitar a Cristo, né? Ao mesmo tempo é aquele que se coloca contra. Então, esse é o anticristo, é o que vai surgir próximos aí, como nós vemos aí, dentro do período chamado período da grande tribulação. Então, como você estava dizendo, irmã Cecília, realmente é essa pessoa poderosa. É claro que existem algumas, e aí a irmã Cecília estava entrando na questão de algumas interpretações, existem muitas teorias, muitos pensamentos, muitas interpretações a respeito da figura do anticristo. É claro que o nosso estudo aqui, ele não caberá o tempo, né? O tempo não será possível, porque demanda-se um tempo considerável, mas nós vamos procurar destacar aqui, então, essas características do anticristo, desse personagem real, que será humano e certamente influenciado por Satanás. Então nós vemos aí, irmão Cecília, o segundo o aspecto dele, né? Como é que se vai se identificar quem é o anticristo? Pelos seus aspectos, né? Pois é, a gente vê aqui sobre os aspectos do anticristo e como o Nilton falou, anti é tudo aquilo que é contrário, vai se opor. João, na primeira epístola, ele dizia o seguinte, que como visto que o anticristo vem, já muito entre nós já se fizeram anticristos. Então ele dizia de pessoas que já era contrário a Cristo naquela ocasião, e ele dizia inclusive o seguinte, Nilton, saíram de nós, mas não fazem parte, não são como nós, são anti aquilo que a gente prega que é o Cristo. Ele falava de um grupo que possivelmente aceitaram a Cristo a princípio, mas depois, com tantas teorias, e no primeiro século existia muito isso, né? Muitas ideologias que se colocava contrário. Então, os primeiros cristãos enfrentaram muito, tiveram muita resistência nesse sentido. E o espírito do anticristo, ele já existe desde sempre, desde quando Cristo veio, o espírito já existia. E agora eu digo como aqui em Apocalipse, na nossa lição, né? Ele vai se manifestar aqui com muitas características e a gente fica se perguntando assim, mas como alguém que tem as características de caluniador, de profano, de maldade, de crueldade, não é, Nilton? Uma relação enorme de maldades. Como alguém pode aderir e adorar uma pessoa como essa, um personagem como esse? É porque ele é mentiroso, ele é enganador. E ele vai começar por essas duas características aí. Ele vai começar enganando, se fazendo de bonzinho, vai governar o mundo, veja bem, ele vai governar o mundo literalmente durante 7 anos, vai receber permissão para isso, mas ele vai começar com uma falsa paz, com uma falsa prosperidade, como alguém que realmente veio para solucionar todos os problemas econômicos, os problemas religiosos, vai haver uma unificação e aí depois ele vai se manifestar. Como é que essa manifestação se dará? Nilton, na ocasião o templo já estará construído, a gente sabe que hoje no templo, no local do templo, o que existe é a mesquita dourada, mesquita muçulmana,
mas nessa ocasião aqui o templo já estará construído. Veja, hoje a mesquita está lá, mas já está tudo preparado para que o templo ocupe esse espaço. Vai ser algo muito rápido que vai acontecer. E aí esse personagem, o anticristo, ele vai entrar no templo, como o Newton acabou de ler, ele vai se assentar no trono de Deus, querendo parecer com Deus, e nesse momento a máscara vai cair. Mas não tem como ele parecer com Deus, porque é claro que certamente o próprio texto vai dizer que ele vai acontecerá muitas coisas, muitos sinais por intermédio dele, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmã Cecília, nós vamos ver alguns aspectos dele que é muito parecido com o que a gente já vê aí no dia a dia, na figura de alguns homens, né? Alguns homens poderosos. Por exemplo, egoísmo, presunçoso, soberbo, avarento, blasfemo, desobediente, infiel, ingrato, traidor, sem amor, irreconciliável, cruel. E ao longo da história, por falar em crueldade, ao longo da história vimos alguns homens aí que foram até vistos como anticristo. Sim. Nós vimos César, nós vimos, não vamos nem citar nome aqui, atualmente alguns homens, por questão da mídia, né? Mas ao longo da história vimos homens aí com esses aspectos de crueldade, profanos, homens profanos, que é uma das características do anticristo. Ele será profano, será sem afeto natural, hipócrita, orgulhoso, obstinado, caluniador, mentiroso. Ou seja, aí nós vemos aí figurativamente, ele é então a besta que sobe do mar. Versículo 1 e 2, né? O homem da iniquidade, segundo aos Tessalonicenses 2:2. E Daniel vai chamá-lo de assolador. Daniel capítulo 9, versículo 7. Então, esse personagem será então a encarnação do que há de pior na humanidade. Segundo o texto bíblico, ele se levantará contra tudo que se chama Deus. Como o texto que eu já acabei de ler, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E na visão de Daniel, o profeta Daniel, ele aparece como sendo o chifre pequeno, né? Daniel capítulo 7, versículo 7, ou seja, ele exigirá para si a adoração tal como os antigos imperadores assim reivindicavam. Então nós vamos ver que ao longo da história tem surgido esses homens, e voltando um pouquinho que você estava falando, no início da igreja o apóstolo João ele deu muita atenção nesse assunto aqui. Pelo que nós vemos aí no estudo, parece que João foi o autor assim que mais dedicou, pelo menos 5 vezes aparece o nome anticristo ali nas suas cartas. Então ele deu ênfase a esse assunto devido ao problema, devido à gravidade que já estava imperando naquela época. E com o passar dos anos, com o passar da história, nós vemos que cada vez mais o cenário está sendo preparado para o surgimento do anticristo. Mas vamos lá. Nós vamos chegar agora no terceiro ponto, que trata sobre a compreensão da tríade maligna, né? Porque assim, nesse aspecto ele vai parecer um pouco com Deus, né? Porque nesse caso aqui nós temos quem? Nós temos Satanás, né? Que é o próprio Satanás que estará influenciando o anticristo, e nós também teremos o falso profeta. Na verdade, nós temos o quê? 2 personagens humanos, sim, nesse período chamado período da Grande Tribulação, que estará atuando aqui no meio da humanidade, né? No meio desse caos psíquico, social, nesse caos econômico, nesse caos religioso. Então veja que está tudo aí fervilhando, está tudo aí acontecendo e, de certa forma, sendo preparado para o surgimento dessa tríade, né? A tríade que eu coloquei na revista aí, a tríade do mal. E a primeira que nós vemos aí é Satanás. E a Bíblia vai chamar Satanás de dragão, né? Que é o Drácon, né? Na palavra grega é o Dracon, né? Ele é o dragão. A Bíblia também vai chamá-lo de serpente, né? Ou seja, algum tipo de fera monstruosa. E o apóstolo João Satanás é identificado então como um dragão de muitas cabeças e muitos chifres, que é aquilo que você estava colocando anteriormente. Então o que nós vamos ver aí, como você já abordou, 7 chifres, 7 cabeças, 7 coroas.
Esses números, como eu coloquei aqui na revista, e você estava entrando procurando apresentar outras interpretações, como eu já disse, existem algumas interpretações. A revista aqui, de acordo com a teologia aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Santo André, entende dessa maneira, né? Que esses números aqui, então, referem, então, ao seu poderio, né? As 7 cabeças, os 7 chifres, refere-se, então, à completude, ou seja, em vencer o mundo. Ele acha que vai vencer o mundo, né? Ele pensa que vai vencer o mundo. Aliás, a tratativa dele é justamente vencer o mundo de que forma? Destruindo o mundo. Sim. Destruindo o mundo. Então, vemos aqui a atuação plena de Satanás, que estará, então, atuando sobre... E aí nós temos aqui no segundo ponto da compreensão da tríade, então nós vemos o anticristo aí. Estamos aí, ó, o anticristo, a página, capítulo 13, versículo 2, que vai dizer, vi subir do mar uma besta, o que significa, então, a expressão subir do mar, né? As águas do mar são multidões, ou seja, as nações, os povos, na sua turbulência política social. E o Charles Erdman, ele diz que o mar aqui deve ser símbolo da atuação social e política conturbada e tormentosa, de onde comumente irrompem as tiranias. E nós estamos vivendo isso, não estamos não, irmã Cecília? Sim. Esse caos social, esse caos... Estamos vivendo essa loucura que se tornou o mundo. E você falando desse poder do anticristo, o versículo final do versículo 2 diz ainda que e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Uhum. Então será como eu poderia dizer, a mais alta, o que mais se pode compreender de concentração do mal em um só personagem. Você destacando todas essas maldades aí, essas características maléficas que tem o anticristo, eu me lembrei que... Antíoco Epifânio foi considerado um desses. Exatamente. Muitos atribuíam essa ponta que Daniel falava no capítulo 7 de Daniel, essa ponta que surgia, eles atribuíam ao Antíoco Epifânio, no 2º século, que foi um rei terrivelmente mau, profanou o templo, sacrificou uma porca, um porco dentro do templo, no lugar santíssimo. Teve mortandade assim terrível no período de Antíoco Epifânio. Ele matou de uma vez só 40 mil judeus, de uma vez só. Então, atribuía-se a ele e acreditando-se, claro, que quando a gente presta atenção na leitura aqui do Apocalipse, a gente percebe que esses acontecimentos se dará na ponta para o final dos tempos mesmo. Algumas características não se encaixam no personagem de Antíoco Epifânio, mas que a gente vai ouvir falar um pouco mais à frente, né? Sobre a cabeça que recebeu uma ferida como que de morte e depois ela vai ressurgir. Então seria como se naquela época o anticristo já tivesse atuado de forma tremenda e quase ferida como que de morte, porque ele, Antíoco Epifânio, ele morreu. Mas agora ele ressurge agora no desfecho final da história. Agora você ficar bem atento, irmã Cecília, para identificar os sinais, porque a gente vai saber o cumprimento das profecias, o cumprimento da confirmação da Bíblia, que a Bíblia está dizendo, mediante os sinais, mediante os acontecimentos. Sim. Então, uma maneira de nós entendermos que, você acho que ia falar e abordar, que o anticristo, como é que nós vamos saber se é o anticristo quando vai surgir? É justamente num tempo de muita turbulência. Num tempo onde que parece que está tudo perdido, onde está um caos em todos os aspectos. É aí que ele vai surgir. E o interessante é que quem dará o poder a ele é o dragão. É o dragão das 7 cabeças, das 10 cabeças, dos 7 chifres, 10 cabeças. É o dragão. Na verdade, é o dragão, é o anticristo que já atua nesse meio. Ele já atua para que o meio social esteja da forma como está, o meio político, já existe uma atuação
e todo um cenário sendo preparado, eu diria que já está preparado, mas foi sendo preparado ao longo do tempo para chegar nesse ponto em que está. Eu digo que está porque eu acredito que ele está às portas, que o cenário já está todo totalmente preparado e o mundo grita, o povo grita ansiosamente por uma solução. Quem é de Cristo sabe, mas a verdade é que o anseio humano é para uma paz social, que se apareça um líder político, que alguém surja em quem se possa confiar. Então, tudo se converge para esse final, esse desfecho, que o livro do Apocalipse, especificamente aqui no capítulo 13, aponta. Agora, por que a gente traz algumas outras interpretações? É porque você, professora aí de casa, muito provavelmente vai ser questionado lá na sala de aula. Então, a gente precisa se preparar para isso. Hoje, a gente sabe que muita gente passa desapercebido, mas ainda tem muita gente que estuda, e essa lição do capítulo 13 aqui traz muitas dúvidas, muitos pontos de questionamento, que com certeza até pessoas que não costumam questionar muito, fazer pergunta na sala de aula, vai fazer. Então, é bom que a gente traga isso para uma abordagem, para que haja um certo preparo, né? É isso aí. Então precisamos ficar cientes de que ele é o auxiliar de Satanás. Quem lhe dará poder é o próprio Satanás. Ele surgirá num período de grande turbulência. Só fica difícil nós dizermos realmente quem é. Quem é essa pessoa? Que ele vai surgir, isso é fato. Quando vai ser num período da grande tribulação. E vemos que cada vez mais, a passos largos, estamos chegando a esse período que, de acordo com a Bíblia, será o final da história da humanidade. Então, o que nós vemos aí? Que o dragão lhe deu o poder, o seu trono e grande autoridade. Então, na pessoa do seu ungido, o diabo deseja literalmente tomar o poder de Jesus aqui na terra, tá? Então, ele vai tentar tomar o posto de Jesus, e isso se torna evidente em suas reiteradas tentativas de assumir a aparência de Cristo. E uma das coisas que nós vamos ver aí na terceira pessoa, que é o falso profeta, que vai surgir aí o quê? Vai surgir os sinais. Vão surgir aí os milagres, né? Para enganar, para iludir as pessoas, para fazer as pessoas pensarem que realmente é o homem, é a pessoa que esperávamos, que é o grande homem de Deus, não é? Temos que tomar muito cuidado, porque isso certamente irá acontecer. E Apocalipse capítulo 13, versículo 11, vai dizer, na visão de João, e vi subir da terra o quê? Outra besta. Outra besta. Então, na visão de João, a segunda besta é serva da anterior, ou seja, da primeira besta, que é o anticristo, né? E seduzirá o mundo inteiro a adorar o quê? A primeira besta. Então, esse é o papel do falso profeta. Que aí tem a questão aqui que ele vai trabalhar a questão do aspecto religioso. E há um movimento no mundo aí, há um movimento dentro das religiões que é chamado do ecumenismo. E, segundo os estudiosos, o falso profeta trabalhará na perspectiva da unificação de todas as religiões. Colocarem todas as religiões debaixo do mesmo guarda-chuva. Ou seja, não importa a sua religião. Na verdade, todas as religiões levam a Deus. Outra proposta aí da tríade maligna de enganar as pessoas, de seduzir as pessoas para o engano. Então, o falso profeta, ele vai ser aquele que é um líder político também, é um líder religioso. O anticristo será um líder político, o falso profeta é um líder religioso, que vai trabalhar em prol do anticristo. Quando a gente analisa aí os sinais da besta,
as suas ações, né? Como é que se dará, ele vai fazer com que o povo adorem o anticristo. É uma coisa tão absurda assim, a gente pensar, mas como vai adorar? O anticristo, ele vai vir como uma solução e ele vai ser tão bom para a humanidade que aqui estiver, eu e você não estaremos, mas ele vai trabalhar de tal forma que a humanidade vai se maravilhar e vai perguntar assim, quem pode vencer? Não há quem possa vencer. Então, é meio estranho a gente pensar numa situação como essa, mas vai ser a atuação dele, como é que vai agir no mundo. E aí vem a besta trazendo desenrolando um papel importante no cenário, que é o de convencer a todos que realmente ele merece ser adorado, e vai convencer as pessoas, vai construir uma imagem da besta e vai fazer com que todos o adorem. E quando eu leio, Nilton, esse versículo, isso me remete lá à ocasião da estátua de Nabucodonosor, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo. Tudo o que a gente vê que acontece aqui nas ações da besta é o que aconteceu lá. Ele vai fazer uma imagem, vai fazer com que todos o adorem. Quem não adorar será punido. A imagem, aquela imagem era também a imagem de um Deus, né? Era o Deus mais importante da Babilônia. Aconteceu na Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor faz a estátua e para que seja adorado. A gente está falando de adoração, a gente está falando de idolatria, a gente está falando de religião. Então, religião, líder religioso. Nabucodonosor, que fez a estátua e fazia com que eu adorasse sob pena de punição e morte, também religião. E a besta aqui, que está trabalhando em prol, religião também. Na ocasião do Nabucodonosor, era o Deus mais importante da Babilônia. Haja visto o tamanho da estátua, né, Nilton? Dizem a Bíblia que era 60 côvados. Imagina 60 côvados. Isso dá mais ou menos 2.700 metros. Quer dizer, é muita coisa. E essa grandeza toda significava o tamanho do Deus, a importância do Deus. É só um detalhe que não tem muito a ver, mas por que eu falo da medida da estátua? E alguém pode se perguntar como um côvado corresponde ao antebraço, que normalmente mede em torno de 45 centímetros, um pouco mais. Então, a gente chega nesses números. E aí é o que a besta vai estar fazendo aqui, fazendo com que o adorem, né? E a Babilônia do Antigo Testamento era uma Babilônia terrível, muita idolatria, muitos deuses, eles praticavam coisas horríveis aos olhos de Deus, e orgia, sexologia, sexolatria. Então, fala de uma Babilônia e a Bíblia fala de uma Babilônia no Novo Testamento, não é não, Nilton? O que nós vamos ver ao longo da história é que as religiões sempre foram muito presentes na vida da humanidade. E é claro que nessa tríade maligna, teria que ter alguém também para cuidar dessa área. E hoje, por exemplo, nós vemos que as duas maiores religiões do mundo é o islamismo, né, e o cristianismo, e fora as outras religiões que há pelo mundo. Mas o interessante que nós vimos aqui também na revista, irmã Cecília, é que é assim, se por um lado a primeira besta, né, o anticristo, ele é o braço de Satanás, aqui nós vamos ver que a segunda besta, na verdade, é a mente do anticristo. Olha que interessante. Por quê? Porque ela, ou seja, o falso profeta, né, a primeira besta age, nós vamos ver aqui que é o anticristo, ele agirá
na área política, tá? Na área econômica, na área social, e ainda dentro da sua atividade ele exercerá também o seu poder tanto em Roma como em Jerusalém, não é? E quando nós olhamos para a segunda besta, que é o falso profeta, ele agirá exclusivamente na área religiosa, que é uma das grandes necessidades do ser humano. Se por um lado nós temos a humanidade em busca da paz, nós vivemos uma humanidade em busca de uma tranquilidade no aspecto social, econômico, político, porque a política vive efervescente. A questão econômica mundialmente está aí no colapso. Então, o ser humano ele busca isso, ele quer alguém que resolva esse problema para ele. Cada vez mais a pobreza aumentando no mundo, cada vez mais a escassez no mundo, cada vez mais o poder na mão da minoria. Então você vê que na sua totalidade, o ser humano está aí desesperado, está angustiado, vive num caos, vive num desespero, vive numa ansiedade, então precisa desse alguém. Aí, Satanás, oportunista, colocará quem? Colocará o anticristo. Ele vai atuar. Então, nesse caso, ele é o braço de Satanás. E aí vem quem? A outra necessidade do ser humano. Como já dizia o Dostoiévski, que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Ou seja, somente Deus pode preencher o vazio do ser humano. E nesse sentido, o ser humano vai em busca do quê? De religiões. Achando que a religião vai preenchê-lo. Achando que a religião vai satisfazer as suas necessidades espirituais. E não preenche. E aí então surge esse camarada, né, que é o falso profeta. E aí, interessante que nós vamos olhar aqui no texto, irmã Cecília, acompanha comigo, por favor, segundo aos Tessalonicenses 2:9, que diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha como é que será a sua eficácia. Como que ele se manifestará o segundo falso profeta? O falso profeta, ou seja, a segunda besta. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Agora voltemos para Apocalipse capítulo 13, versículos 13 a 15. Capítulo 13, versículo de 13 a 15. Veja o que diz aí o texto sagrado. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, a irmã estava falando agora, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fogo à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, vai surgir esse homem, esse milagreiro, não é? Esse homem que faz, esse homem supostamente de Deus, para atender às necessidades espirituais do homem e vai produzir o quê? Sinais, milagres, maravilhas. Então, e são sinais, esses que nós estamos abordando aqui, esses sinais apontam para o surgimento dele. Então, nós como igreja, os professores como igreja, estudantes da Bíblia, devemos estar atentos ao que é os sinais, acompanhando biblicamente o que a Bíblia diz, né? As profecias bíblicas, e vendo os sinais acontecendo, as coisas acontecendo dentro da história, para nós estarmos aí amparados pelas Sagradas Escrituras, para não ser pego de surpresa. Igual essa pandemia que surgiu aí, muita gente ficou desesperada. Irmãos, quem conhece um pouquinho da Bíblia, não se desespera não. O próprio Senhor Jesus diz que no final dos tempos viriam coisas que não sequer imaginaríamos. E a grande tribulação, ela vai proporcionar esse momento. Então surgirá esses três personagens, falando assim humanamente falando, surgirá então o anticristo, que será esse homem religioso, que cuidará da parte econômica, da parte política, e o segundo teremos então o falso profeta, que cuidará da parte da religião, ou seja, tentando enganar as pessoas através de sinais, poder e maravilha, ou seja, tentando seduzir as pessoas, que é o que elas mais gostam, né?
Como sempre, o diabo é o enganador. Então, ele vai enganar até o último instante, ele vai estar enganando. A gente já avançou um pouquinho aqui para o falso profeta e esse trabalho ele é bom porque a gente tem liberdade de ir e voltar, não é? Porque quando eu estou estudando a lição, eu me coloco na posição de aluno e eu me coloco na posição de professor na sala de aula. E aí parece que eu vejo alguém questionando, mas olha, eu não entendi aqui. Tem algumas coisas, Newton, que a gente não entende. No versículo 6 diz assim, olha, e aí depois eu volto para essa questão, só para a gente não se distanciar muito. Diz assim o versículo 6, olha, e abriu a sua boca em blasfema contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Nós já avançamos já para o 9, 15, não é isso? Mas eu queria trazer esse detalhe aqui, por quê? Porque a gente percebe, olha, o versículo 7 vai dizer, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Eu quero destacar aqui 2 pontos. A gente percebe que, embora Satanás esteja praticando coisas terríveis na terra, ele não faz se não houver permissão. Ou seja, o controle é de Deus. O controle é totalmente de Deus, ele só faz porque Deus permite. E aí o 7 vai dizer, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, né? E aí a gente se pergunta, como assim? Se o controle está nas mãos de Deus, como é que foi permitido que vai fazer guerra, que vai vencer aos santos? Os santos não são protegidos, não é? Então, como é que isso acontece? Mas aqui, o que parece é o seguinte, que vencer aqui, ô Newton, seria vencer pelo o martírio e o controle externo que ele vai exercer na vida dos cristãos. Ele não vai exercer um controle interno na vida do cristão, não. O cristão vai ter poder de decisão e de dizer, não, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a Cristo, eu sei que esse é o homem do pecado, eu não vou me dobrar, por mais que a besta insista em fazer todos adorarem, mas o cristão fiel, ele vai dizer não. Então, vai haver, como no passado existiu muitos mártires, também possivelmente vai existir aqui. Vai existir muita gente, muitos cristãos que vai negar a Cristo publicamente, como vai existir muitos cristãos que não vai negar, que vai permanecer firmes e que serão também martirizados. Só para te ajudar, Cecília, nesse ponto aí, só para te ajudar aí, nesse ponto aí, pessoas morrer por mão de Satanás, sob o martírio, uma grande vitória, né? Alguém morrer porque ele foi lá, perseguiu, negou o nome, vai lá e mata aquela pessoa. Para ele é uma grande vitória. É uma vitória. Mas a verdadeira vitória está com o Senhor, porque a pessoa não negou o nome dele. Exatamente. E como ele quer se parecer com Cristo, o desejo dele é que alguém morra defendendo ele. Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 6, versículo 9, do 9 a 11, diz assim, olha, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, às vezes é um versículo, um pontinho ali que a gente não entende muito, como é que foi lhe permitido dar poder a Satanás, a essa figura, guerrear contra os santos e vencer. É o que o Newton acabou de falar, para ele parecia uma vitória, mas não, é porque precisava se cumprir o número daqueles que... Agora,
Se alguém perguntar, professor, professora, mas por que é que tem que haver um número, tem que... Olha, aí já fica difícil de responder, porque a nossa mente limitada não entende algumas coisas, são realmente mistérios, mas são coisas comprovadamente bíblicas que de fato acontece, e Deus vai honrar, vai dar vestes brancas, será coroado, terá recompensa. Nós vemos que dos discípulos, todos eles, Nilton, somente João teve morte natural. Todos os demais foram martirizados, foram mortos de alguma forma em fidelidade à palavra de Deus. E falando sobre a atuação da besta, o diabo sabe exatamente qual a necessidade do homem. Ele sabe da necessidade do homem, e que aqui um pouco mais à frente vai estar muito explícita da necessidade social. Ele sabe da necessidade financeira e econômica, vai atuar fortemente nessa área, e ele sabe da necessidade espiritual do homem. Porque o homem, ele depende de Deus, existe a essência de Deus na vida do homem. Quem não tem a Deus na vida tem um vazio enorme. O diabo sabe disso. Então é por isso que ele atua nessa área, porque é um viés muito fácil de conseguir prender, arregimentar e adquirir êxito. Mas o crente, aquele que é fiel à palavra de Deus, não pode ceder, mesmo que seja martirizado. Tem que permanecer firme. O diabo, ele é enganador, ele vai conseguir, infelizmente, ele vai conseguir convencer a muitos com as artimanhas, fazendo estátuas que diz aqui que vai falar. Necessariamente não existe uma comprovação de que de fato isso vai falar, mas pode ser usado mecanismo para fazer isso. A tecnologia hoje é extremamente avançada, e fazer descer fogo do céu, fazer falar, vai ser uma das artimanhas de Satanás, de usar da tecnologia para fazer isso acontecer. Se isso acontecerá literalmente, não sabemos, né, Nilton? Nesse caso aí, nós como igreja, como membro do corpo de Cristo, precisamos cada vez mais ficarmos atentos quanto a essas questões de milagres, esses fenômenos de milagres, essas conferências de milagres, de sinais. Parece que quanto mais poder, quanto mais milagre, mais sinais, parece mal. Dá-se a ideia que realmente são grandes homens. Irmãos, tomemos cuidado. Cada vez mais a Bíblia se mostra atual, cada vez mais a história da humanidade prova o quanto que a Bíblia de fato ela está certa, porque falsos milagreiros sempre houve na história. Mas nessa proporção que tem acontecido nesses últimos tempos, é algo de nós pararmos para pensar, pararmos para meditarmos. Porque tem havido aí um fenômeno, uma busca desenfreada por sinais, por milagres, temos que tomar cuidado. E o diabo, ele sabe como atrair as pessoas, porque a finalidade dele, ao usar aqui o caso falso profeta, com sinais e maravilhas, sinais de poder, de prodígio, é justamente para seduzir ao quê? Ao engano. Se por um lado ele parece ser Deus fazendo milagres, mas a intenção dele, porque os milagres dele, como diz lá a carta de Paulo aos Tessalonicenses, é da mentira, é do engano, é do engodo. E nós, como eu sempre falo com os meus alunos, que é o seguinte: o foco do cristianismo não é milagre, o foco do cristianismo é a palavra de Deus. Se Deus quiser fazer, ele faz a hora que ele quiser, sem estardalhaço, sem coisa espetaculosa. Ele vai lá e opera. Às vezes você está na sua casa, você ora o Senhor, uma determinada situação lá, ele vai, cura, opera e está tudo certo. O que nós temos que tomar cuidado são essas coisas espetaculosas hoje, não, sabe? E aqui o texto é muito claro, que nesses últimos tempos surgirá esse falso profeta realizando sinais, realizando maravilhas. Nós não sabemos quem que é, nós não sabemos quem que é. Não dá para dizer quem que é a pessoa. E lembre-se que o espírito do anticristo
já está operando. O espírito do anticristo já está atuando desde o primeiro, lá dos primeiros séculos da igreja. Tanto é que o apóstolo João, mesmo autor aqui do livro de Apocalipse, já escreveu, ele gastou as suas cartas lá para falar sobre esse assunto. Então, temos que tomar muito cuidado, porque a tríade está por aí. Só não sabemos quando vai se manifestar assim na sua plenitude. É claro que é no período da grande tribulação, mas já está aí, já atuando de alguma forma, sorrateiramente. A gente se pergunta, eu falo a gente se pergunta, mas assim, pode ser que alguém se pergunte, mas o que fazer para não ser enganado? A gente está falando tanto de enganação, né? Mas o que fazer para não ser enganado? A resposta está aqui. Conhecer e andar na luz, conhecer a palavra de Deus. Aquele que conhece a palavra de Deus não é enganado. Quem vai ser enganado é aquele que não conhece, é aquele que não aderiu, é aquele que não aceitou a Cristo, é aquele que não tem o Espírito de Deus na vida. Esses é que serão enganados. Você fala de tríade e assim, o diabo, o Satanás, o dragão aqui, existem vários codinomes para ele. Ele vai tentar querer se parecer com Deus de tal forma que aqui existe, nesse capítulo aqui, só nesse capítulo, existem várias referências quanto a isso. Essa tríade, essa trindade do mal, essa é uma das evidências. Outra evidência muito clara é sobre o sinal da besta, que a gente ainda não chegou, mas a gente vai chegar, mas o sinal é uma outra forma, eu já estou falando porque a hora está indo embora, mas enfim, é outro sinal de que ele vai querer se parecer, porque quem é de Cristo tem o sinal de Cristo. Então, se a gente observar, existem várias referências, vai falar das tribos, eu acho que um versículo que até já passou, no versículo 6, vai falar que ele vai receber poder e ele vai atuar em todas as tribos, porque as 12 tribos é uma ação de Deus, né? Foi Deus que criou através de Jacó lá, estabeleceu-se as 12 tribos. As 12 tribos estarão presentes aqui no livro do Apocalipse. Então, são características que a gente percebe, vai se assentar no trono, que a gente percebe que o anticristo vai trabalhar em cima disso para se parecer com Deus. Eu queria dar só um destaque aqui no versículo 8 também, no final do versículo, caso alguém te pergunte aí, professor, professora, que vai falar sobre a vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Jesus não morreu no primeiro século, como é que... né? Tá, então, existe uma referência em 1 de Pedro, capítulo 1, o versículo 19 e 20, que diz assim, olha, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor a vós. Por que eu estou voltando um pouquinho? Porque pode surgir pergunta aí. E essas perguntas precisam ser esclarecidas. O versículo 10 também fala sobre o cativeiro, se alguém levar ao cativeiro ou em cativeiro irá, se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Essa paciência e a fé do santo aqui é algo também que o versículo fala claramente de uma punição em relação àqueles que matam, ao assolador, né? Mas existe também uma referência em Jeremias que diz sobre aqueles que também deveriam morrer dessa forma, não tem como fugir. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, dá para falar muita coisa aqui a respeito desse camarada, ainda que nós não assim, mergulhamos, porque o assunto é muito extenso. E nós precisamos encerrar. E nós temos aí no final da revista uma aplicação que já começa dizendo assim, ó, a seguir alguns aspectos destacados pelo texto sagrado para a reflexão.
Primeira questão, quanto maior a turbulência social, política e econômica, maior a possibilidade de surgimento do anticristo, como nós já abordamos aqui. A segunda questão, eu vou deixar as 3 por último para a nossa irmã Cecília, para nós já fazermos as considerações e encerrarmos esse nosso momento. Embora o anticristo incorpore todo o poder terreno, com toda a sorte de crueldade, ainda assim, ele é fraco, ele é frágil, ele está na mão de Deus, como já dizia Martim Lutero, ele é um cão na coleira de Deus. Terceiro, o anticristo, na tentativa de se parecer com Cristo, reivindicará para si a adoração. A adoração. Os milagres serão utilizados para atrair pessoas. Para atrair pessoas. E o quarto, a perseguição, que será uma marca implacável, dar-se-á contra aqueles que não aderirem ao seu sistema de governo. Vejo que tem algumas questões que nós nem entramos aqui, porque, queridos, se nós entrarmos aqui, nós vamos o resto do dia e não é possível. Querida, complementa conosco aí, por favor, as 3 últimas aí, e assim nós estaremos finalizando o nosso encontro no dia de hoje. Amém, amados? Bom, então, nós já estamos chegando ao final e tem essas 3 últimas perguntas aqui que o Nilton acabou de fazer, mas eu gostaria de dar um destaque pequeno aqui, porque o nosso tempo já foi, já estourou, em relação ao número da besta, o número 666. Aqui há sabedoria, calcule o número da besta, que número é esse? Essa pergunta não vai passar batido, desapercebido de forma alguma na sala de aula no domingo. Então, a gente precisa saber o seguinte, tanto no grego como no hebraico, os números, eles têm valores, a letra corresponde a um número e isso era muito usado no sentido em textos simbólicos. Mas esse número 666, ele não vai vir assim em alguma roupa. Antigamente, Nilton, as pessoas olhavam assim as mercadorias importadas, se tinha alguma coisa lá e calculava para ver se chegava a algum número, mas não será assim. O que a gente precisa entender é que 6, na numerologia, biblicamente falando, 6 é o número do homem, porque o homem foi feito no 6º dia. Então, o valor do número do homem é o número 6. E aqui o que a gente viu é que durante esse período de 7 anos, o anticristo, essa trindade satânica que nós falamos aqui, ela vai governar todo mundo. Então será 3 personagens, 6 é o número do homem, então será os 3 em conjunto, logo cada um 6, 666, vai dar essa junção aqui que a Bíblia fala, não é nem um número que a gente possa aí achar que está escondido, que precisa fazer cálculos e cálculos para que isso, para chegar a esse número. Bom, as 3 perguntas finais aqui diz o seguinte, ele marcará os seus seguidores com uma identificação, eu já até falei alguma coisa que seria esse 666, com essa identificação ou com um nome, isso seria fatal na governança dessa trindade satânica. E por que que eles vão agir dessa forma? Porque isso significa para eles fidelidade. O que eles querem? Eles querem que os seus seguidores sejam fiéis. Então, essa fidelidade será demonstrada através dessa marca. A marca que o cristão tem, que é a marca de Cristo, o selo de Cristo, o selo do Espírito Santo em nossas vidas. O seu destino final já está definido pelo Senhor. Apocalipse 13:5, ele será lançado no lago de fogo para sempre. Existe uma profecia de Amós que fala acerca disso, eu não me lembro no momento, mas diz que ele será derrotado para não se levantar mais.
Então, ele acha que vai ter o domínio, ele não terá o domínio, inclusive tudo o que fará será por permissão de Deus, mas ele será derrotado. O seu tempo de ação é limitado. Será 7 anos e depois disso vai haver uma guerra travada e Cristo tomará definitivamente o reino, que é aquela pergunta que é feito lá em Mateus capítulo 24, Senhor, quando essas coisas acontecerá e quais serão os sinais da tua vinda, quando estabelecerá o reino, acontecerá aqui. Aí Cristo estabelecerá o reino definitivamente e no livro do Apocalipse nós vemos em vários lugares, aquele que permanecer firme até o final reinará comigo. Queridos, chegamos no final de mais um momento aqui. Espero que você, professor e professora, tenha compreendido, tenha estudado a revista, outros materiais de apoio. Prepare sua lição, prepare o seu estudo, porque nós já estamos aqui falando sobre a atuação do anticristo. A próxima lição será a igreja celebrando as bodas do Cordeiro, ou seja, depois de grande tribulação, depois de todo o final da história da humanidade aqui, com toda essa tribulação, a igreja estará na presença do Senhor, ali ceando com o Senhor, ou seja, participando da grande festa com o Senhor. E depois chegaremos então na lição de número 13, que é abordando alguns aspectos do perfeito estado eterno, ou seja, finalizaremos esse estudo para a glória do Senhor. E então, a nossa oração, que é que você, professor, professora, cada vez mais você se empenhe, se dedique e procure apresentar conteúdos bíblicos para os seus alunos, para o crescimento, como diz a palavra, crescer não somente na graça, mas também no conhecimento da palavra do Senhor. E aqui nós finalizamos e fazendo as considerações finais da nossa irmã Cecília. Essa lição, ela traz muito conteúdo, não foi possível abordar aqui todos os pontos que precisariam ser abordados. Eu acredito que você também, professor, professora, terá dificuldade aí na sala de aula, devido ao tempo que é disponibilizado para a aula, né? Mas a gente procurou ater mais aos pontos que merecia maior atenção, aqueles pontos que podem surgir dúvidas. Esperamos que isso tenha ajudado, que tenhamos conseguido atingir o nosso objetivo e que, de fato, esse trabalho realizado aqui tenha sido importante para vocês na elaboração das vossas aulas. Durante toda a nossa conversa aqui, os nossos comentários, eu apontava sempre para percepção de um final, porque eu acredito que já está tudo preparado, já existe todo um esquema, não vou dizer que o mal, que esse sistema já está atuando juntamente com o mal, mas o que eu posso te dizer é que já está tudo preparado e se o mal tomar esse sistema, tomar posse desse sistema, essa realidade do Apocalipse pode sim acontecer em nossos dias. Pois bem, assim finalizamos, de acordo com a graça e misericórdia do Senhor, e esperamos estar no próximo encontro aqui com vocês para mais um momento de debate daqui, Assembleia de Deus, Ministério de Santo André, realizada pelo CAPED, Centro de Aperfeiçoamento de Professores de Escola Dominical em Santo André. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma em Cristo Jesus. Abraços.